João capítulo 18, versículo 15 diz assim: E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Nós lemos aqui sobre o episódio, o contexto geral é a prisão de Cristo. Cristo foi preso, foi levado para a casa do sumo sacerdote. E aqui nós lemos que Pedro e o outro discípulo, que não está dizendo aqui, mas você lê mais tarde, esse outro discípulo era João. Entrou Pedro, entrou João na casa do sumo sacerdote, mas só João entrou na sala, ou seja, entrou dentro de casa. Pedro ficou do lado de fora. Mas os dois iam e seguiam Jesus juntos. Se eu perguntasse aqui, para todos presentes, se nós, como crentes, estamos seguindo a Cristo, todos nós, eu acredito, diríamos que sim. Como crentes, nós seguimos a Cristo. Eu creio que seria um grande não, sim, um ressonante sim, bastante claro. Alguém aqui não está seguindo Cristo? Confessa ou admite que não está seguindo Cristo? Pois é. Todos nós queremos e achamos isso. E foi esse mesmo teor que Pedro disse a Cristo durante a última ceia. Lembrando que antes de ser preso e levado para a casa do sumo sacerdote, depois para Pilatos e assim por diante, tudo começou na última ceia, onde Cristo instituiu a Santa Ceia. Teve a última ceia, que foi a celebração da Páscoa. E lá em Lucas 22, versículo 33, Pedro falou o seguinte: E ele, Pedro, lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Não quero que ninguém me responda, mas quem aqui diria: pastor, eu iria para a prisão e a morte por Cristo? Não quero que ninguém me responda, responda a si mesmo. Pedro falou, na frente dos outros discípulos, na frente de testemunhas, ele falou: Senhor, eu sigo. Eu vou seguir até a morte, até a cadeia, eu sigo. No entanto, na ocasião, Jesus disse a Pedro no versículo seguinte, em Lucas 22, 34, mas ele disse, isso é Jesus respondendo a Pedro, mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então veja bem, aqui tem Pedro dizendo que seguiria Cristo até a morte, até a cadeia, até a prisão. E Jesus, logo em seguida, fala: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. 3 vezes vai me negar. Não me parece que alguém queria seguir Jesus até a morte ou até a prisão. Mas enfim, o texto que nós lemos em João 18,15 mostra como se portou Pedro um pouco antes destas negações. De fato, como nós sabemos, Pedro veio a negar a Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas antes disso, logo antes que ele negasse 3 vezes, ele falou justamente essas palavras, que ele não ia negar a Cristo. Agora, os outros 3 relatos que nós lemos aqui, nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque o de João não fala nada, o de João simplesmente fala que Pedro e João, o outro discípulo, eles seguiam a Cristo. Só fala isso. Seguiam a Cristo. Os outros 3 evangelhos, eles acrescentam um pouquinho mais de informação de como isso foi feito. Por exemplo, Mateus 26, 58 fala: E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então o que diz aqui? Pedro o seguiu de longe. Aí vamos para Marcos 14, 54, que diz, mesma coisa: E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava sentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. Pedro seguiu de longe. Aí nós temos Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote. Versículo seguinte: E Pedro seguia-o de longe. Então veja como dos 4 evangelhos, todos os 4 dizem que Pedro o seguiu. Mas 3 deles mostram
como que Pedro o seguiu? E Pedro o seguiu de longe. Só João que não relata esse fato, que é interessante porque João estava lá. Talvez João entendia, ele estava lá, entendia a pressão, a ameaça, a situação perigosa. Os outros não, pelo relato que nós sabemos, Mateus não estava lá, Marcos não estava lá, não pelo que a Bíblia relata. Lucas, então, nem apóstolo era. Lucas, você lê o começo de Lucas, Lucas fez um apurado, um relato, ele entrevistou e falou com pessoas. Então Lucas não estava nem perto no dia da prisão de Cristo. Marcos e Mateus estavam, mas não estavam lá na hora. Então eu não sei se é por isso, realmente eu não sei, não interessa de fato, mas a verdade é que Pedro o seguiu de longe, de longe. Eu quero hoje falar sobre o tema, como seguimos Cristo. Isso pode ser uma afirmação, mas eu quero que seja uma pergunta. Como seguimos Cristo? Eu não quero que você me diga, eu quero que você se responda, como que eu sigo Cristo? Eu quero hoje fazer uma medição, uma aferição de como nós podemos saber se estamos de fato seguindo Cristo. Porque Pedro estufou o peito e falou bem alto, eu vou segui-lo até a prisão, até a morte. E Cristo olhou no coração dele sabendo e falou assim, pois é o que você diz. Mas ele sabia. Até o galo cantar, você vai me negar 3 vezes, você vai me dizer que não me conhece. Que não me conhece. Então eu quero que eu e você colocamos o bravado de lado, essa coragem e talvez essa percepção que nós temos de nós mesmos, que nós somos seguidores de Cristo. Eu quero ver algumas coisas dentro desse tema aqui, que você se responda, será que eu sigo Cristo como Pedro de longe ou de perto? Porque quando seguimos Cristo de perto, existem alguns sinais, alguns resultados, coisas acontecem que nós podemos medir de forma objetiva, segundo a palavra de Deus. Tá? Então não estou aqui dizendo o que eu acho, mas eu vou mostrar o que a Bíblia diz, as coisas que seguem aqueles que seguem a Cristo. Se você segue a Cristo, então nós vamos ter esses resultados em nossas vidas. Com isso em mente, abram para Mateus capítulo 4 e no versículo 19. Primeiro sinal, sintoma, evidência, podemos até usar essa expressão, que seguimos Cristo de perto, não de longe, de perto, porque de longe qualquer um segue. De longe é fácil, mas de perto. É que almas são ganhas para Cristo. Quando nós seguimos Cristo de perto, almas são ganhas para Cristo. Nós estamos envolvidos em levar almas para Cristo. Tá? Olha o que diz Mateus 4,19. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Isso é em Mateus 4,19, logo no começo do ministério de Cristo. Inclusive foi aqui que ele falou para Pedro, né, que era um pescador, e outros que estavam ali, os discípulos, os apóstolos, né, os discípulos que depois se tornaram apóstolos, eram pescadores. Ele falou, vocês serão pescadores de homens. Agora me diga uma coisa, vinde após mim. Qual o significado de vinde após mim? É a mesma coisa de dizer o quê? Siga-me. Siga-me. O que Jesus está dizendo é, se você me seguir, se você vir após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Siga-me que vocês ganharão almas para o céu. Então, quando alguém segue a Cristo, automaticamente o que deve estar evidente é almas serem ganhos. Este é um fenômeno, é um indício, é algo, um traço indispensável. Alguém não pode seguir a Cristo e não estar envolvido em ganhar almas. Alguém não pode ser um seguidor de Cristo fidedigno sem que haja um rastro de almas salvas pelo qual ele é responsável de alguma forma. Ah, pastor, é que sábado à tarde não é uma boa hora para mim. Tudo bem. Mas a semana tem exatas 168 horas. Separe uma ou duas. E você sábado à tarde? Não tem nenhum mérito
não há nenhum poder especial sobre sábado à tarde. Mas separe alguma hora, separe algum tempo. Faça o seguinte, separe 1 hora por ano. Ah, pastor, 1 hora por ano é muito pouco. Eu concordo, mas se o seu número de horas por ano que você investe em levar a Cristo é 0, 1 já é o dobro. 1 já é muito mais do que nada. Eu concordo, 1 hora por ano é ridículo. Então vá 52 horas por ano. Que em média 1 hora por semana, 2 horas cada 2 semanas, aí você escolhe. Mas é preciso que nós estejamos atrás de almas, ganhando almas. Não precisa ser necessariamente o quando você faz, mas o fato que você faz. O como não é tão interessante quanto o quando você faz. Como assim, pastor? Então você pode ganhar almas, como nós fazemos, alguns de nós fazemos, nos sábados, quando nós vamos, nós batemos em portas, ou batemos palmas nas portas, dependendo da casa. É uma forma, mas não é a única forma. Você pode falar com as pessoas na rua. Geralmente, quando eu saio para evangelizar, eu bato em portas, mas a maioria das interações que eu tenho, que Deus permite eu ter, não é bater em portas, não que nada de errado, ou que não devemos fazer, mas é pessoas andando na rua, sentado na praça, jogando bola, conversando, andando. Não precisa bater na porta. Você pode ir para a cadeia, você pode ir para hospitais. Antigamente a gente tinha acesso a escolas, hoje essa porta se fechou, mas enfim, já é outro assunto. Mas existem N ocasiões. O importante é que o pescador, ele vai atrás do peixe. O pescador não abre uma rede na praia e fica esperando o peixe sair da água e pular dentro da rede. Não, o pescador faz o quê? Ele vai. Jesus falou, ide pregar o evangelho. Ele não falou, fique esperando o vinde. Não. Vinde a mim, a Cristo. E quem vai levar a Cristo? Nós. Como? Indo. Então, como pescadores, nós temos que ir. O pescador, ele vai pescar. Ele não fica esperando o peixe vir, ele vai atrás do peixe. Então, nós devemos ser, se seguimos Cristo, nós devemos ser pescadores de homens. De um modo ou de outro, todo seguidor de Cristo deve ser responsável por levar pessoas a Cristo. E nossa responsabilidade é levar a pessoa a Cristo. Se ela vai aceitar ou rejeitar, não é da nossa conta, não é o nosso papel, não é a nossa comissão. A nossa comissão é levar o evangelho. Ah, mas a pessoa não quis. Então, problema da pessoa. Agora, se você não leva o evangelho, o problema é seu. O problema é meu, se eu não levar. Então precisamos levar o evangelho, se de fato queremos ter a sigla, o mérito de ser chamados seguidores de Cristo. Vinde após mim e sereis pescadores, e vos farei pescadores de homens. Quer dizer o quê? Siga-me. Siga-me. Então nós precisamos estar levando pessoas a Cristo para tomarem uma decisão. Jesus quer nos tornar em pescadores de homens. Agora note, pescadores de homens. Aqui, na ocasião que ele falou isso, Pedro e os demais ali pescavam com redes. De fato, Pedro havia passado a noite inteira e não pegou nada. E Jesus falou, Pedro, dessas redes, e Pedro disse, Jesus, eu sou um pescador, conheço esse lago aqui como a palma da minha mão, e passei a noite inteira pescando, não peguei nada. Mas já que você está dizendo, eu vou lançar uma rede. E nós sabemos a história, ele lançou uma rede, aquela rede veio rasgando de cheia. Para dizer tudo isso, para dizer o quê? Dizer o seguinte, Jesus falou que nós vamos ser pescadores de homens e não lançadores de rede. Levar o evangelho é lançar a rede. É lançar a rede. Quando eu lanço a rede, eu não sei se vai vir peixe ou não vai vir peixe, mas eu tenho que lançar a rede. Jesus falou, e vos farei lançadores de redes. Não, pescadores de homens. Quer dizer o que é isso? Quando nós lançamos a rede, pegamos peixe. Você pode sair para evangelizar
E talvez você não veja aquela pessoa aceitar a Cristo, mas você não sabe se mais adiante aquela pessoa vai receber Cristo devido à semente que você plantou no coração dela. Você não sabe. Paulo falou, uns semeiam, outros colhem. Só porque você não colheu não quer dizer que você não teve parte ou importância naquela alma salva. Então nós temos que lançar a rede. E se você consistentemente, fielmente, sacrificialmente, obedientemente lançar a rede, você vai pescar peixes. Você vai ganhar almas para Cristo. Você vai. Agora, quem fica assim, ó, depois eu vou, amanhã eu vou, ano que vem eu vou, um dia eu vou, quem sabe eu vou, nunca vai pescar nada. Por quê? Porque não está lançando a rede. E se não lançar a rede, não vai pescar peixe nenhum. Então, um dos sinais de alguém que é um seguidor de Cristo de perto, e não um seguidor de longe, é se existe um rastro de almas salvas. Existe um rastro de evangelho prego. Porque se não houver, você está fazendo como João, como Pedro, seguindo Jesus de longe. Seguindo Jesus de longe. Então, o primeiro indício de seguir Jesus de perto é almas ganhas para Cristo. O segundo, olhe comigo para Lucas capítulo 9, e o segundo indício, evidência, o segundo traço que nós vemos quando alguém segue Cristo de perto, é que há uma cruz diária. Lucas 9, 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e o quê? Siga-me. Se você segue Cristo, um dos pré-requisitos é você se negar. Todo dia, cada dia. É você tomar a sua cruz. A cruz é o símbolo da autonegação. Por quê? Foi o que Cristo fez. Cristo se autonegou ao ponto de ir para a cruz. Eu não consigo imaginar outra autonegação maior do que essa. Ele não se negou porque ele deu 5 minutos aqui, ou deu alguns reais ali, ou fez algum favor ali. Não, ele deu a sua vida de forma inocente. Isso é autonegação. Lembrando que um pouco de tempo antes de ele ser preso, a aflição e a agonia que ele sentiu era tamanha que ele suou sangue. Eu mencionei outro dia, é um fenômeno que você soa sangue, as capilares nas glândulas sudoríficas, devido à pressão e o estresse, elas se rompem e junto com o suor vai misturar o sangue. Diz assim Marcos 14:36. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui está a suprema autonegação de Cristo. Ele falou, Deus, você pode tudo. Tudo para ti é possível. Nada para Deus é impossível. Eu sei disso, vocês sabem disso, Cristo sabia disso. Mas note que ele termina dizendo, não seja porém o que eu quero. Ele falou, eu sei que para ti, ó Pai, todas as coisas são possíveis. Então, na realidade, era possível. Era possível que o cálice passasse dele. Mas se isso acontecesse, estaria sendo feita a vontade de quem? Do homem Jesus, que como homem estava estressado, agoniado, temeroso, apreensivo, com justa razão, pelo que ele iria enfrentar. Então, a vontade dele, tanto que ele pediu ao Pai, se for possível passar, e para ti tudo é possível, mas ele termina dizendo o quê? Que seja feita a tua vontade, não o que eu quero. Sabe o que é isso? A autonegação. Um seguidor de Cristo vive uma vida de autonegação. Autonegação. Não se coloque em primeiro lugar. Não coloque as suas necessidades em primeiro lugar. Não coloque o que ele quer em primeiro lugar. Ele coloca acima de tudo Deus e depois os outros, depois ele. Um seguidor de Cristo que o segue de perto. O problema é que a natureza humana é assim. Bom, primeiro eu.
Eu primeiro, aí talvez os outros, e por último, quem sabe Deus, né? Porque os outros, eu estou aqui, eu estou vendo, né? Estou convivendo, eu estou vendo, eu posso ajudar os outros e ter algo em retorno, mesmo que for alguém que não pode me ajudar, mas eu vou ficar sendo conhecido como alguém generoso, altruísta, alguém bacanão. Vou até tirar uma foto e postar aqui na rede social, para as pessoas verem como eu sou uma pessoa maravilhosa. Às vezes o retorno é esse. Aí por último, aí vem Deus. Isso se não for muito inconveniente. A natureza humana pensa assim. O seguidor de Cristo inverte. Primeiro é Deus. Depois é o próximo. A família, a igreja, até estranhos. Você conhece a história do samaritano? Pois é. Era um estranho. Essa é a ordem de Cristo. A cruz é algo que deve ser feito todos os dias, é algo cotidiano, é algo diário, é algo habitual, não é a exceção, é a regra. Não é de vez em quando, é cada dia. Todo dia nós tomamos decisões e a primeira decisão é, vai ser feita a minha vontade ou a vontade do Pai? Eu vou ler minha Bíblia ou não vou? Eu vou orar? Eu não vou. Eu vou para o culto? Eu não vou. Eu vou fazer o que é certo ou não vou? Vou mentir, contar a verdade? Vou roubar? A minha vontade é do Pai. Quem segue Cristo de perto, primeira coisa, Deus. O que é certo e o que é errado? O que vai agradar a Deus ou não? Todo dia. Cada dia. Cada dia. É algo voluntário, não é algo coercivo, forçado, obrigado, é algo voluntário, algo que é movido por amor. Por amor. 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Nós ficamos constrangidos a agir. Por quê? Pelo amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange a colocar a vontade de Deus primeiro, antes de mais nada, pois deveria. E quem segue Cristo de perto faz justamente isso. Eu comentei hoje de manhã, no culto lá na outra igreja. Se você faz algo por amor, aquilo não vai cansar. Você não vai deixar de fazer aquilo. Por quê? Porque é por amor. E nós sabemos em 1 Coríntios 13 que o amor nunca falha. O amor nunca falha. Mas quando você faz algo por interesse, não por amor, você cansa de fazer aquilo, você cansa de colocar Deus primeiro, você cansa de colocar o marido primeiro, você cansa de colocar a esposa primeiro, você cansa de colocar o filho primeiro, você cansa de colocar o próximo primeiro, você cansa, por quê? Porque no fundo não há amor, existe auto-amor, aí você se coloca primeiro. Vai ser feita a minha vontade, o que eu quero, o que é melhor para mim, conveniente para mim. Isso é quem segue Cristo de longe ou que não segue Cristo. Mas quem segue Cristo de perto é constrangido pelo amor de Deus e vai fazer aquilo que agrada a Deus. Como é que você acha, marido, que você deve tratar a sua esposa? E você, esposa, como você acha que você deve tratar o seu marido? E você, filhos e filhas, como deve tratar os pais? E assim por diante. O amor de Cristo vai nos levar, nos constranger a fazer aquilo que agrada a Deus. E Deus quer que sejamos maridos, esposos, filhos e filhas, e irmãos e cidadãos corretos, justos. E não vai cansar. Eu cansei. Opa, está se afastando de Cristo. Porque quem segue Cristo de perto, o amor dele nos constrange. Como que seguimos a Cristo? Número 1, há almas salvas. 2, existe uma cruz diária, uma autoligação diária, cotidiana, constante, por amor a Cristo. A terceira evidência, João 10, 27. Abram suas Bíblias para João, capítulo 10, e versículo 27. Outro traço de alguém que segue Cristo de perto é que nós ouvimos a voz de Cristo. Nós ouvimos a sua voz, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. E termina com o quê? E elas o quê? Me seguem. Elas me seguem. Percebeu que tudo isso aqui, Jesus fala, vinde após mim,
siga-me, elas me seguem. Nós seguimos Cristo. Existe um rastro de almas salvas que podemos ir lá para trás e ver o que nós fizemos pela causa de almas ganhas. Existe uma autonegação diária em prol dos outros, não a nossa vontade, mas aquilo que vai agradar ao Pai. Nós estamos ouvindo a sua voz. É interessante que essa palavra ouvem é a palavra grega akouo. Akouo é de onde nós temos o português acústico. É de ouvir, é o sentido, a audição. Mas tanto no grego quanto no português, esse sentido de acústico, de ouvir, de akouo, ele vai além de uma mera questão mecânica de frequências sonoras vibrarem os nossos tímpanos. Eu vou ler para aqui a definição no dicionário português de ouvir. Número 1, perceber som ou palavra pelo sentido da audição. Nenhuma novidade. Segunda definição, dar atenção, atender. Quantas vezes o som bate, mas a gente nem olha? Aí vou dar um exemplo. Não há nenhuma semelhança com os meus netos, ou com os seus, é claro. Mas muitas vezes você fala, fulano, ele não é surdo. Ele ouviu. No entanto, ó, assim está, assim ficou. Fulano, aí você fala, tome chocolate. Ouviu. Então não é só a audição, é o dar atenção. É atender. Fulano, pois não. Levar em conta, considerar. Então quando Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não é só que elas estão ouvindo, elas estão atendendo, elas estão dando atenção, elas estão levando, estão considerando. Não vou ignorar. Não vou dizer, quero não. Vão dar atenção. 4, obedecer. Agora tirou a dúvida. Obedecer, observar conselhos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas atendem, obedecem, dão atenção à minha voz. Isso é um traço de quem segue Cristo de perto. Agora, aquele crente que segue Cristo de longe, é aquele crente que, mas Deus está dizendo, problema dele, eu não vou fazer, ponto. Eu não quero, eu não gosto, eu não vou, eu não penso assim. Sabe o que é isso? É você não ouvir. Você pode até ouvir aqui, o pastor falou, eu li, eu ouvi, mas não vou dar atenção, vou desobedecer, não vou seguir. Não me interessa. O sentido é ouvir, entender e obedecer. Quem segue Cristo de perto, ouve, entende. É interessante que a Bíblia fala que o homem natural, o homem que não é salvo, ele não entende as coisas do Espírito. Por quê? Porque ele é natural e as coisas do Espírito são espiritualmente discernidas. E o homem perdido não é espiritual, é carnal. Então, quando Jesus fala aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não só elas ouvem, mas elas entendem. Por quê? Porque quem é salvo tem o Espírito e sabe discernir as coisas espirituais. Mas não adianta só ouvir e entender, é ouvir, entender e obedecer, que é justamente o sentido da palavra ouvir e da palavra akouo também tem esse sentido. Não simplesmente o ato de ouvir. Então, o seguidor de Cristo ouve a sua voz. Me diga uma coisa, como que Cristo fala conosco hoje? Aqui, ó. Essa é a voz. Cristo, Deus vai falar conosco através da palavra. A palavra lida, a palavra ouvida, a palavra pregada. Que eu não gosto, eu gosto de uma igreja que tenha bem muito louvor. Tá, muito bem. Só que a pregação tem a preeminência na igreja de Cristo, porque é quando Deus fala conosco. Enfim. Vamos para a próxima evidência de quem segue Cristo de perto. Abram suas Bíblias para João 12. João 12. Como seguimos Cristo? É de perto.
Se seguirmos Cristo de perto, então vai haver um rastro de almas ganhas, pessoas serão salvas, haverá uma cruz diária, autonegação, fazer a vontade do Pai, não a minha vontade, não o que eu quero, mas o que tu queres. Existe o que nós vamos ouvir, entender e atender, obedecer a palavra de Deus, que é a voz de Cristo. E número 4, teremos comunhão com Cristo. Quem segue Cristo de perto tem comunhão com Ele. Interessante é como essa comunhão vem. Existe a grande falácia que diz que para ter comunhão com Deus tem que ter um louvor. E quanto mais bombástico e ritmado e frenético for o louvor, quanto mais emocionante for o louvor, mais perto. Eu quero que eu me mostre na Bíblia, só isso. É muito bonitinho, mas me mostre na Bíblia. Eu vou lhe mostrar o que Jesus falou na Bíblia sobre ter comunhão com Ele. Vamos lá, João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. Mais uma vez o siga-me. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Veja só. Siga-me. E quem vai estar lá? Onde eu estiver, lá estará o meu servo. E vice-versa. O que é isso? Se você está onde ele estiver, você vai estar em quê? Em comunhão. Vai estar em comunhão. Lê de novo aqui, ó. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Quando você serve Cristo, Ele vem junto. Então, quando servimos Cristo, Ele vai estar lá e nós também teremos comunhão com Ele. Se alguém me serve, siga-me. Então, a gente pode ver aqui que servir e seguir é a mesma coisa. Você não pode servir sem seguir e você pode seguir sem servir. Servir é seguir e seguir é servir. Então, como que eu tenho comunhão com Cristo? Servindo. Servindo a Cristo. Mas você não tem tempo, pastor, não tenho tempo, porque eu trabalho, eu estudo, tenho família, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo, estou falando em línguas. Então, tudo bem, você não tem tempo, disposição, vontade, aptidão, ok, não sirva, mas não vai ter comunhão. Simples. Quem não serve, não serve. Quem não segue, não serve. Quem não serve, não tem comunhão. Acabou. Fechou o assunto. O porquê você não pode, se recusa, não interessa. Não tem comunhão com Cristo, porque não está o servindo, porque não está o seguindo. Ah, mas eu sinto. Não interessa o que você sente. Interessa a palavra de Deus. Quem serve, segue. Quem segue, serve. E quem serve, segue, vai estar com Cristo, porque estará junto com Ele. Note a comunhão que existe na comissão. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E termina como: e eis que eu estou convosco todos os dias. Amém. Como é que Cristo falou que vai estar conosco todos os dias? Quando nós estamos servindo. Como? Na grande comissão. Pregando o Evangelho, ensinando, batizando, fazendo a obra de Deus, de alguma forma. E eis que estou convosco. O que é isso? É comunhão na comissão, na grande comissão. Mas muitas vezes ficamos tão envolvidos e ocupados com as coisas desse mundo, com as nossas coisas, que nós não temos tempo. Depois, primeiro deixa eu, depois, daqui a pouco você morre, vai para o céu e não foi nada. Porque eu depois. Sabe o que quer dizer depois? Não agora. Depois quer dizer não agora. Saia do trilho do trem, não agora. Ok, está vindo o trem. Depois, não tem problema, pode ficar. Agora, não reclame quando o trem passar por cima. Quer comunhão com Cristo? Sirvam. Quer servi-lo? Sigam. Não tem como alguém seguir a Cristo sem servi-lo. O que vai trazer falta de comunhão. Terceira coisa, não sei nem contar. Quinta coisa, vai para Mateus 19. Mateus 19, versículo 21. Vamos ver o último traço que eu quero falar hoje à noite. Existem outros, mas vamos ficar só
nesses 5. Almas ganhas, cruz diária, ouvir, entender e obedecer a voz de Cristo, comunhão com Cristo e 5º, tesouro no céu. Você segue Cristo de perto? Tesouro no céu. Mateus 19, versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E segue-me. Tem muita gente inescrupuloso que pega esse versículo aqui, tira do contexto e fala, tá vendo? Você tem que dar dinheiro para a igreja e para o céu, tem que vender tudo e dar para os pobres. Para os pobres. Por acaso a sua igreja é pobre, por quê? Porque eu tenho que vender tudo e dar para a sua igreja? Não, aqui o problema era outro. Tá? Se ler o contexto, você vai entender. Aqui é Jesus falando com um jovem rico. Esse jovem, a gente vê pela história, ele tinha muitas posses, muita riqueza, muitas coisas. E o problema com esse jovem é que ele era bem intencionado, ele conhecia as escrituras, ele até tinha falado para Jesus, que tinha feito todas, cumprido a lei, desde que era criança, blá, 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 blá. Aí Jesus falou, ok, falta uma coisa. Era abrir mão daquilo que ele mais amava, que ele mais dedicava, que mais se entregava. Ele vivia, ele existia, ele respirava, ele acordava de manhã com uma coisa em mente, as suas riquezas. Todo o seu coração, a sua vida, o seu ser estava tomado, envolvido, dedicado às suas riquezas. A boa intenção, o conhecimento das escrituras, ele tinha boa intenção, ele foi para Jesus e falou, o que eu faço para ir para o céu? Boa intenção. Ele conhecia as escrituras, tinha conhecimento. O que faltava? O coração tomado por riquezas. Por isso que Jesus foi lá, justamente na doença. Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Aí você pode me seguir. Porque até ali, o que esse jovem rico estava seguindo? A riqueza. Como que o jovem rico ia seguir a Cristo se ele estava seguindo riquezas? E é dentro desse contexto que nós temos o famoso episódio que Jesus falou, que é impossível os ricos irem para o céu. A questão dos ricos não é uma questão de dinheiro no banco, não é questão de quantas posses eles têm. A questão do rico ali é aquele rico que coloca todo o seu ser no seu coração, nas riquezas. Ele está vivendo e seguindo riquezas. É o que lhe consome cada minuto, cada instante, cada fôlego, riquezas. E ninguém pode seguir a Cristo consumido por qualquer outra coisa. Nesse caso, o jovem rico era riqueza. E Jesus falou o porquê. Ele falou, ele tem muitas posses, está dominado por aquilo. Mas nós precisamos então fitar não o tesouro aqui na terra, que muitas vezes pode ser um empecilho, um problema, um tropeço, uma armadilha. Mas nós teremos tesouros. Seguir a Cristo é colocá-lo em primeiro lugar, acima de tudo, inclusive tesouro aqui na terra. Seguir a Cristo é abrir mão de preferências, conveniências, interesses, planos, sonhos, desejos que você tenha, e entregar tudo a Cristo. Ah, pastor, mas aí minha vida vai ser um horror. Não, vai ser boa, perfeita e agradável, porque essa é a descrição da vontade de Deus. Olha lá, Romanos 12, 1 e 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não a nossa vontade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando a gente coloca a nossa vontade na frente da vontade de Deus, nós nunca vamos experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Que, aliás, exatamente está escrito em Romanos 12, 1 e 2. Quando seguimos a Cristo, em primeiro lugar, acima de tudo, nós estamos trocando tesouros. E lembre-se que muitas vezes o tesouro não quer dizer financeiro ou uma posse, às vezes é um sonho, às vezes é uma vontade, alguma ideologia, alguma coisa, que você tem aquilo como sendo o principal. É aquilo que lhe consome, é aquilo que lhe domina, é aquilo que lhe guia. Pode ser riqueza, pode ser outra coisa. Mas até a gente se livrar desse tesouro, a palavra tesouro quer dizer algo de grande valor.
geralmente é usado para ouro, prata, dinheiro, riqueza, eu entendo. Mas o sentido da palavra tesouro, tesauros, é justamente algo de grande valor. Então pode ser uma opinião que você tem, pode ser uma preferência que você tem, às vezes é um orgulho que você tem, mas é algo que você atribui grande valor. Até você se livrar daquilo, não vamos poder seguir a Cristo. Então o seguidor de Cristo de perto está de olho no tesouro celestial, não o tesouro aqui na terra, seja ele o que for, seja ele em riqueza, em posses ou em qualquer outra coisa. Mas quando seguimos em primeiro lugar, acima de tudo, nós estamos garantindo tesouros celestiais, galardões celestiais, que são garantidos aos seguidores de Cristo. Interessante que nós lemos agora há pouco em João 12, 26, falando que o Pai honra quem segue e serve o Filho. Vou ler de novo João 12, 16. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu acho que foi quarta-feira que eu expliquei exatamente esse termo honrará. Quando você faz um pagamento por um serviço prestado, nós chamamos isso de o quê? Honorário. Honorário. Honorário vem de honra. Honrará. Honra é o valor dado a alguma coisa. Quando alguém fala, eu tenho honra, quer dizer que você dá grande valor para a sua honra. O que é sua honra? A minha palavra, a minha honestidade, a minha integridade, a minha hombridade. Isso é minha honra, é o que eu dou valor. Alguém que não tem honra é quem mente, engana, trai, defrauda. Só o que é isso? Alguém sem honra, alguém que não se dá valor. Então quando fala que Deus honrará, Deus dará honorário, Deus vai recompensar. Com o quê? Tesouros celestiais. E muitas vezes, geralmente, com tesouros terrestriais também. Mas o nosso foco não é o tesouro aqui. O tesouro aqui não vai para a eternidade com a gente. Não vai. Agora, o tesouro celestial, traça não rói, ferrugem não come, ladrão não rouba. A inflação não consome. Igual o Bitcoin, estou brincando. Bitcoin é um dom celestial. Estou brincando, gente, brincando. Mas não consome. Consome. Você tem dinheiro no banco? A inflação está comendo aquilo. Ah, não, pastor, está uma poupança, está num CDI, CBD, CI. Está comendo do mesmo jeito. Não tem investimento que ganhe mais do que a inflação real. Não tem. Ah, comprei uma casa. Vai cair. Vai ser uma cidade e vai cair. Não vai ficar para sempre. Ah, comprei um carro. Vai enferrujar. Vai quebrar. Vão bater, podem roubar. Qualquer coisa. Ah, porque eu tenho um guarda-roupa, a classe vai comer tudinho. Não vai ficar nada. Então não adianta ficar de olho nas coisas da terra. Não estou dizendo para a gente vender tudo e viver de trapos no meio da rua. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo, não coloque sua afeição, não coloque o seu coração, não coloque o seu viver nos tesouros dessa terra, e sim nos tesouros celestiais, que estão garantidos para quem? Para quem segue Cristo, para quem serve Cristo, para quem agrada ao Pai, para quem ganha almas. Agora, nós não devemos fazer estas coisas, ganhar almas, honrar o Pai, não deve ser feito olhando a recompensa, deve ser feito por amor e gratidão a Cristo que nos salvou. Mesmo que não tivesse galardão nenhum, mesmo que não houvesse bênção nenhuma, mesmo que não houvesse nada disso, ainda deveríamos servir e seguir e obedecer a Cristo. Recentemente, essa semana, o Júnior quase foi atropelado. Talvez porque ele estava andando na rua do jeito que ele está agora. Meio que... Foi um livramento. O caminhão quase passou por cima dele. Livramento também para o caminhoneiro, que ia ser uma bagunça na frente do caminhão, né? Tem que ir lá limpar o sobreiro dele do caminhão.
Mas sabe o que é isso? Livramento, gente. Eu não sei porque Deus o livrou, mas Deus sabe mais do que eu. Deus deve ter seus propósitos. E vários relatos assim, nós conhecemos pessoas que tiveram livramento, tiveram bênçãos. Mas mesmo que não houvesse nada disso, devemos seguir Jesus de perto. Porque é o que nos cabe, é o nosso dever seguir Jesus de perto. Então eu pergunto, como estamos seguindo Jesus? De perto ou de longe? Não, pastor, eu estou seguindo Jesus. Eu não estou discutindo se você está ou não seguindo Jesus. Eu estou lhe perguntando se você está seguindo Jesus como? De perto ou de longe? Pedro estava cheio de certeza e confiança que ia seguir até a morte, até a prisão, se fosse o caso. Foi o caso? Não foi o caso. Então, eu trago a pergunta. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quando nós não seguimos Cristo de perto, nós vamos acabar negando de alguma forma. E o resultado vai ser amargor, tristeza. Tristeza. No começo, você sair de Cristo de longe, é tudo muito bom, é tudo ha-ha-ha. Mas no final, vai ser amargura. Não espere ser tarde demais para evitar a amargura. Para Pedro foi tarde demais. E quando Jesus apareceu para os apóstolos e falou, Pedro, apacente minhas ovelhas, Jesus teve que insistir, porque Pedro estava se sentindo indigno. Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ficou nessa... Existe trocadilho ali das palavras de amor, que no português ficou amor, 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 e a gente fica meio esquisita a conversa. E ali era uma trocadilho entre ágape e filhos, assim por diante, mas não vou entrar nessa questão agora, mas a questão é que ali Pedro estava se sentindo indigno, ainda estava amargurado consigo mesmo, pelo fato que ele negou Cristo, tendo dito, eu o seguirei. Eu não espere ser muito tarde. Não, pastor, eu sigo Cristo até descendo um vulcão, eu sigo Cristo. Será? Pedro achava que sim, e a coisa não terminou bem para ele. Então, meça hoje, agora, como estamos o seguindo. E esses são os sinais que acompanham. São coisas objetivas que podemos aferir o quão perto estamos seguindo a Cristo. Todas essas 5 coisas devem ser verdadeiras e presentes na vida de quem segue Cristo de perto.